É isso, senhoras, senhores, garotos, garotos, meninos, meninas e todo mundo mais aí que tiver entre A e B. Chegamos, hein? Cantando rodopiano, uma bela canção, dançando, tomando um sorvete. Hoje com ele, o mito, a lenda, a besta enjaulada. Caramba, que introdução, hein? Que isso? Carlos Timu, como é que tamo? Fala galera, Timonara, beleza? Estamos bem. O calor não dá folga no Rio, como eu sempre falo, mas estamos bem. Pelo menos as noites são frescas. Boas para se jogar um RPG, para se rolar uns dados, não é mesmo? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Se você por acaso estiver escutando isso em qualquer uma das plataformas de streaming, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/znfs, sempre falando pouco, mas falando bosta. E diferente de mim, trazendo um especialista que esse sim, definitivamente sabe o que fala, não é verdade? A teoria é essa, né, Shimu? A gente gosta de falar esse negócio aí sempre. Pois é, né? Se aproveitar 30% do que a gente fala, já é boa coisa já, né? Porque a gente gosta de falar besteira mesmo, então... É isso, esse é o Né? negócio, é isso. Quero aproveitar aqui para te agradecer, né? Antes de mais nada, antes de começar, agradecer pelo teu tempo, pela tua... Nós tivemos aí umas Pois tempos é, turbulentos, cancela daqui, descancela de lá, pois volta é. daqui. Pô, eu peço desculpas, já era pra Imagina. ter acontecido esse bate-papo, mas foi um dia que choveu muito, fiquei sem luz, sem internet, Falou. sem Sim. bateria no celular, não pude avisar. Foi bem complicado aquele dia, cara. Não, Mas imagina, que isso. a gente, contra tudo e contra todos, estamos firme e forte. É isso, o importante é que estamos aqui. É isso aí. Mas muito obrigado, de verdade, pela tua Nada, disposição. tamo junto. Tamo junto. Deixa eu começar do começo, né? O nosso objetivo Certo. aqui é entender um pouco da tua história, entender um pouco da tua trajetória aí com esse hobby maravilhoso que a gente tanto gosta, que é jogar RPG. E você que é uma figura, né, é extremamente bem referenciada em todos os Opa. aspectos. E tive aqui até há algum tempo atrás com o Eduardo Spor, e ele falou pra mim, ó, você precisa conversar com o Carlos Shimu. Esse cara aí tem uma história, uma bagagem inacreditável. Eu falei, porra, depois dessa recomendação, não tem nem como dizer que não, né? Como é que eu vou falar? O Dudu é amigo, né, cara? Gente boa. Já é amigo de longa data. Ele é suspeito pra falar. É isso. Né? Tanto ele de mim como eu dele. O que seria da gente seus amigos, né? Pois é, né, cara? Vou levar em conta, vou gravar isso tudo aí que vocês estão falando aí de mim, vou levar pro meu banco, ver se eles. Né? Pior que é, né? O povo gosta de mim também, banco, por favor. É isso, é uma boa teoria, inclusive. Vou tentar fazer o É, mesmo se alguém falar bem de mim, eu vou tentar é... pegar e levar no banco. Falar, olha aqui, ó, tem gente que gosta de mim, tá? Queria deixar isso claro. Opa, Deixa eu te falar, vamos começar do começo diga. desse negócio. E eu queria te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo pra entender um contexto geográfico. Você nasceu aonde e mora onde? Vamos começar daí. Eu nasci no Rio e moro no Rio de Janeiro mesmo. Né? Sou carioca da Gema, nasci na Perfeito. cidade do Rio de Janeiro mesmo, no ano de 1974. Faz Justo. um tempo já, né? Faz um tempo, faz um tempo. Não, É, mas tá uma bom. datinha aí, né? Um cara E, do século passado. cara, é uma boa definição, inclusive, hein? Pô, O cara do é, século cara, passado. né? E deixa eu te falar, como é que você começou a ter as suas primeiras relações com o RPG? Eu imagino que você não é um cara que joga RPG há pouco tempo, você deve ter uma história longa aí com RPG. Eu queria entender como é que foi o começo disso. Eu comecei em 87, 88, né? Ah, Não lembro bem a data, mas foi por aí, porque eu ainda estava no ensino fundamental, que chamavam, né? A quinta uhum, série. uhum, Né? Não, já estava no ensino médio, desculpa. O ensino médio naquela época era a sexta, porque o ensino, né? O primário ia até a quinta série, era assim na minha época. tá, E ok, depois o segundo grau era da sexta série até a oitava série. Aí depois você ia pro científico, que eram mais 3 anos. Primeiro, segundo, terceiro ano científico. Aí você perfeito. fazia faculdade, periri pororó. Então eu tava na sexta série Uhum, e quando eu conheci um amigo da escola,
que eu tenho também amizade até hoje, graças a Deus. Uhum. O pai dele viajava muito e trouxe para ele o jogo, né, que já era febre lá fora nos Estados Unidos, e trouxe para ele. Uhum. E ele, né, levou para a escola, a gente começou a jogar no recreio e ler os livros e aprendendo inglês, porque a gente tinha aquele inglês de escola municipal, né? Então era com o dicionário do lado e ia traduzindo do jeito que a gente conseguia jogar. A caixinha vermelha lá do D&Dzinho. Perfeito. E a gente ia traduzindo do jeito que conseguia e deu certo, assim. Digamos aí que 75% do jogo a gente conseguiu jogar direitinho. Você né? já teve uma experiência já positiva, assim, de conseguir jogar o jogo logo de cara? Rolou o game. Tipo de... Mas com essa primeira vez ou um RPG Não, novo? não, nessa primeira vez. Você chegou, começou a ler, Pô, com entender e certeza. rolou. Porque nessa época eu já lia quadrinhos, né? Entendi. Então porra, cara, aí eu vou entregar a idade mesmo. Eu comecei a ler quadrinhos quando nem vendia em banca de jornal, cara. Era dado no, no posto de gasolina, o pai abastecia, aí Ganhava o eles davam a quadrinho. revistinha do Homem-Aranha em preto e branco da Ebal. É uma Caraca. editora que nem existe mais, foi a primeira a publicar Aham. quadrinhos no Brasil. E eles se abasteciam o carro e ganhava pro pai dar pro O filho, né? O filho. revistinho quadrinho do Homem-Aranha ali e tal. Perfeito. E eu adorava quadrinhos, já fazia coleção de revista de quadrinho. E, porra, a primeira parada que eu vi é, não sei o que, o jogo tem elfo. Porra, igual do X-Men, maluco. Você Porra, já. demorou. Opa, Já peraí, bora lá ver esse negócio. Porra, pera aí, vamos ver esse daí. Como é que é assim, elfo, cara? Né? Aí eu achei que era X-Men, não tinha nada a ver. E aí que eu tomei minha paixão pelos anões. Opa, li melhor os anões. Eu falei, não, cara, anão é que há, deixa os elfos pra lá. Aham. E aí eu comecei, né, jogando. Meu primeiro personagem não foi um demi-humano, foi um humano, porque o mestre, né, nosso da época, ele falou pra gente que só podia ser humano. Interpretação errada da regra, né? Aham. A gente não traduzia direito, então Sim. tinha que começar com humano. Então todo mundo era humano, mas aí depois a gente descobriu que a gente podia fazer sim anões, e aí a gente traduziu certinho. Aí eu passei a jogar com anão direto. E você sabe E que eu tive extremamente positivo, foi a primeira. Então, interessante teu relato, assim, o início é uma história. Eu costumo dizer isso que normalmente essas histórias se repetem aqui, umas mais cedo, outras mais tarde, mas elas acabam se repetindo, assim, né? Aham. E é sempre alguém que acaba vendo, tendo contato, e aí traz os amigos, ou alguém acaba vendo um grupo de amigos jogar e se aproxima, e enfim. Ou o Cello do RPG Planet contou uma história muito semelhante de que o pai de alguém ali da rua dele viajava e aí trouxe uma caixa de primeira edição de D&D, alguma coisa que o valha, e Porque não eles... tinha, Não tinha no nessa época não Brasil, né? tinha, né? Exato. A gente só foi encontrar D&D mesmo, aqui no Rio de Janeiro, numa livraria chamada Leonardo da Vinci, que ela vendia livro importado lá no centro da cidade, e era o olho da cara, né, mano? Aham. Era uma época, né, que nem era real ainda, então você imagina, Sim. né, quanto era o dólar, né? Então ainda não tinha o dólar 1 para 1, Aham. né? Não, perfeito. E o interessante, eu perguntei se você conseguiu jogar de cara, porque a minha primeira experiência não foi. Eu sou um pouco mais novo que você, e a minha Aham. primeira experiência foi com a segunda edição de Dungeons and Dragons. Eu joguei a DD. Foi a O primeira coisa. Advanced. Isso, foi a Aham. primeira coisa que eu tive contato. E, cara, foi um Deus nos acuda pra entender. Já era em português, era uma versão que eu e um amigo compramos em conjunto, eram dois kits, um era o First Quest, o outro era o Carameicos, e aí a Uhum. gente começou a tentar entender. E só que assim, a gente novo, tivemos algumas dificuldades de interpretação de texto, então era um problema para acertar ali algumas coisas. E mais ou menos nesse esquema. Depois de algum tempo, a gente foi conhecendo outras pessoas que jogavam, e aí a gente foi entendendo que a nossa interpretação da regra não estava muito coerente. Aí a gente foi melhorando e a experiência de jogo melhorou por si Você deve só. ter pego a versão da Abril, né? Foi a versão da Abril, Pois é. exatamente. Que vinha com CD, Então, essa daí. então, ali a tradução também não era tão legal assim, né? A Sim, da sim. Abril, o pessoal reclamou muito Aham. da tradução da Abril, né? Então, tinha coisa que
era referenciado de um jeito no começo do livro, já no meio do livro já tinham traduzido como outra coisa, então era meio Sim. complicado, né? Mas o D&D, o AD&D, né, nunca foi um sistema assim fácil, né? Porque Sim. era o SR, né, na época, e Uhum. para novos entrantes, o cara tinha que gostar muito para Sim. agarrar ele ali, né? Isso estamos falando de AD&D, imagina falar de Role Master, né, de MERP, as regras eram muito mais complexas Pois é. e afins, né? Mas, Essa, enfim. essa entrada nesse mundo foi uma parada que você, imagino, tô supondo aqui, mas você vai me Aham. confirmar, que você nunca mais tirou o pé de dentro de alguma forma. Você sempre teve uma relação desde lá até hoje com o RPG? Tipo, de alguma forma ele sempre teve presente na tua vida? Mais e menos, né? É, teve uma época punk de trabalho que realmente não tinha tempo para jogar RPG, né? Uhum, Não uhum, tinha tempo e só jogava com um grupozinho mesmo nosso que joga um tempão, ainda joga até hoje. uhum, E só, não tinha mais tempo para nada, entendeu? uhum, Mas, fora esse períodozinho, eu sempre tive contato com RPG. Fora também um ano que eu passei lá fora, que eu morei fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos um ano, aí eu também não tive contato lá fora. Por incrível que pareça, né? Lá não foi mais, um acesso ainda mais facilitado para esse tipo de coisa. Não era talvez o seu foco naquele momento. É, eu tava estudando lá a língua estrangeira e também tava fazendo um intercâmbio de trabalho e tal, então realmente não era o foco, mas eu também não encontrei pessoas jogando, Ah, é? sabe? É, eu morei em Nova York e não encontrei pessoas jogando. Talvez eu também não soube pesquisar direito, e foi muito rápido, né? Um ano passa muito rápido e tal. Sim, sim. Mas fora isso, eu sempre tive contato com RPG, né? Sempre como narrador, sempre como mestre, ou quer dizer, obviamente você jogou em algum momento, Uhum. mas na maior parte do tempo sempre narrando? É, depois que eu comecei a mestrar mesmo, eu mestro muito mais do que jogo. Uhum, Sempre foi assim. Teve os primeiros anos, assim, primeiros 2, 3 anos eu só jogava. uhum, A gente jogava praticamente com um grupo só, uhum. né? Na verdade, dois grupos, e já tinham mestres, né, dali mesmo, a Definidos. posição, né, definido já. Uhum. Mas depois eu comecei a tomar gosto e aí quis fazer, aí nunca mais eu larguei. Eu sempre, até hoje, né, eu sempre narro muito mais do que jogo. É uma coisa que compartilhamos. Eu gosto mais, inclusive, de narrar do que de jogar. Eu acho que eu não. Eu narrei muito mais do que joguei. E eu me sinto mais feliz nessa posição do que na posição de jogador. Normalmente eu acabo não me divertindo tanto com os jogos. Lógico que é o que eu tô fazendo uma comparação meio injusta, Uhum. mas via de regra eu gosto mais da posição de narrador. Eu acho mais divertido alguns lances ali como narrador. Eu acho mais legal. Como é que veio essa. Beleza, fazendo uma linha cronológica aí, Uhum. o Chimuzinho conheceu RPG, começou a gostar, pá, começou a jogar, e aí encontrou um grupo, e todo esse procedimento que a gente, né, sabe como funciona. Em que momento, em qual momento isso passou de alguma forma a se transformar num produto audiovisual? Eu sei que nós vamos pular muita etapa aqui, mas em que momento isso passou a virar uma parada audiovisual com pessoas assistindo, e com canal, e com falando de RPG, e em que momento essa transição aconteceu? Porque eu não imagino que você ali, começo dos anos 90, tava trabalhando ou fazendo coisa relacionada com isso. Eu imagino que Não, não, né? eu até participava de evento RPG Rio, né? E o BB Team, que Perfeito. era a Feira do Banco do Brasil, e RPG Rio, Uhum. organizado pelas lojas. Aí já tinha mais lojas de RPG, né? No Rio de Janeiro, Bárbaras Magias, a Banca do Osni e outras mais. Né, já tinha o RPG, já estava mais difundido, muito devido ao White Wolf, né, que estava sendo traduzido pela Devir, Sim.
né, o vampiro, o lobisomem e tal, que aí deu um boom mesmo nos comecinho dos anos 90, 91, 92. E aí começaram a aparecer os eventos mesmo de RPG e eu participava, né, de alguns como mestre, outro em organização e tal. E mas aí foi entrando um período realmente de trabalho, o RPG deu uma certa caída, né? Ficou um pouco nichado e tal. E aí a vida adulta cobra certas, né, mais demandas. Sim. E para se tornar o que está sendo hoje, foi de uns 4 anos para cá, né? Perfeito. Eu tinha um trabalho que me exigia muito. Eu trabalhava com navegação comercial, né? Eu trabalhava com fornecimento para navio. Tá. E isso não tinha muita hora, não tinha muito dia, era a hora que navios encostavam e tal. E eu falei, chega, não tô afim de estragar a minha etapa da vida, a minha saúde nisso, e vou investir, vou tentar fazer uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Foi aí que eu Perfeito. larguei o emprego, né, e tudo, e fui me dedicar full time a RPG, tanto na parte de entretenimento, né, da parte de canal, jogar, stream e tal, quanto na parte editorial, em revisão, produção de conteúdo e tal. Mas isso é de Perfeito. uns 4 anos pra cá. Muito calhando quando eu comecei lá no Casa Velha, né? O Casa Velha já existia, Uhum. né? O canal no YouTube, e eu cheguei lá como mestre para narrar primeiro, e depois eu passei a ser ADM de lá com o Bruno e o Diego. E como é que foi esse é um assunto que sempre me ocorre, e lá atrás, traçando aí paralelos do que a gente passou lá atrás e de como as coisas são hoje em dia, né? Eu acredito que o RPG Uhum. talvez viva o seu melhor momento, ou um dos seus melhores momentos, nesse, nessa atual fatia de tempo que a gente tá aqui. E eu me recordo lá atrás, quando a gente sentava pra jogar RPG, muitas vezes no quintal da casa de alguém, na sala de algum amigo, enfim. Muitas das vezes eu me lembro de ficar constrangido quando vinha a mãe do Pedrinho. Tipo, o que vocês estão fazendo? Tipo, deixa eu assistir isso aqui, deixa eu ver. Então eu sempre lembro de ficar constrangido, de ficar envergonhado. Tipo, normalmente os meus amigos ali que jogavam não queriam muitos espectadores assistindo o jogo e tal. E isso virou uma parada completamente inversa, né? Hoje em dia você tá aqui, tem um monte de gente te assistindo, um monte de gente falando, um monte de gente dando pitaco. Como é que foi essa transformação? Lógico que eu imagino que isso tenha sido algo progressivo. É uma coisa que você sente, você sentiu? Como é que funciona isso? No começo, eu já estava um pouco acostumado com esse tipo de, né, sentir constrangimento, assim, ou ter um certo preconceito das pessoas, porque, Uhum. como eu falei, eu sempre li quadrinho, então tô no ônibus, estava no ônibus indo pra escola, ou indo pro estágio, alguma coisa, tava com o quadrinho ali na mão lendo, então as pessoas olhavam e achavam que quadrinho era coisa de criança, né, então Uhum. tem esse cara aí, né, pô, já grande, já lendo historinha em quadrinho, né, e a gente já sentia Aham. os olhares, ainda mais assim, ainda mais quando você é cidadão de uma cidade, né, praiana, eu vou dizer assim, que é um pouco pior, porque, né, não, esse menino tem que estar na praia, pegando onda, ou não sei o quê, fazendo esporte, pô, Rio de Janeiro, sol, praia, Sim. sol, praia balada e tal. Cara, e eu, um adolescente, fazia isso tudo e jogava RPG. Então, a minha Uhum. turma, sabe, eu todo dia da semana, eu morava no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, e eu morava a 2 quadras da praia. Eu estudava de tarde, eu acordava às 6 horas da manhã e ia pra praia, pegar onda, sabe? E não sei o que, voltava pra almoçar pra ir pra escola. E no final de semana eu jogava RPG. Eu nunca deixei, ou jogava RPG no recreio da escola ou depois da aula. Eu nunca deixei de jogar RPG fazendo as coisas que um garoto saudável fazia. Mas não, tinha o estereótipo, Sim. né? De vestir ali o arquétipo do nerdão que não faz nada, que não sei o que, periri pororó.
E nunca foi assim. Os meus amigos, a gente virava. Final de semana a gente saía de noite e jogava de dia. Aguentava virar a noite de boa, entendeu? E ficar virando noite direto. Então, eu, particularmente, o grupo e as pessoas que eu conheço nunca deixaram de fazer as coisas normais para poder jogar RPG, vestir ali a roupa do nerdão que joga RPG e não bebe, não namora, não pega sol. Que não faz mais nada, né? Não faz mais nada, não tem nada a ver. E, sabe, com o tempo, eu acho que as pessoas foram percebendo um pouco isso, porque hoje em dia é cool você ser nerd, né? Você ser geek, você vestir uma camisa aí de uma série, de quadrinho, super-herói, os filmes de super-herói em hype, né? O RPG, então pega carona nisso, então jogar RPG também é cult, entendeu? Hoje é legal, todo mundo ali joga RPG, né? Então é legal hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Sim. Né? Sim, Nem sempre foi assim. Sim. E é por isso que eu acho que gerava o constrangimento de uma pessoa tá vendo e aí você fica com vergonha de interpretar o personagem. Eu nunca tive isso não, cara. E olha que eu já joguei nos lugares assim muito mais constrangedores. Praça pública, portaria, praça de alimentação de shopping. Uhum. Já joguei em tudo que é esse lugar assim e a gente tinha que jogar ali mesmo porque não tinha lugar. Sim. Entendeu? Não tinha lugar, então era isso ou não jogar. Não jogar era fora de cogitação. Então, a gente jogava assim mesmo. Eu nunca tive esses problemas, não, de público, mas sentia os olhares julgadores, assim. Sim. É como você bem disse, nessa época, né? Anteriormente, algum tempo atrás, alguns anos atrás, era uma coisa um pouco mais estereotipada, né? Não era esse negócio que nem você falou, não era um negócio divertidão, cool, bacana, né? Todo mundo jogar RPG e gostar de super-herói, quadrinho, essas coisas, elas eram meio mal vistas de alguma forma, no sentido de o cara que faz isso, ele é, sei lá, talvez bobo, porque ele não aproveita a vida, que muitas vezes se resumia a fazer as coisas, como você disse, não era o caso do teu grupo de amigos, mas era o caso do meu grupo de amigos, que muitas vezes ficavam no porão ali de alguém jogando RPG o dia inteiro, e a hora que saía, tipo, todo mundo olhava, nossa, que cara esquisito, que figura esquisita essa, né? É uma questão de geração mesmo, cara. Por exemplo, eu agora tenho a idade que meu pai tinha quando eu comecei a jogar RPG. Então, pô, meu pai não vestia blusa de super-herói, do Popeye, Sim. Ou sei lá do que, dos desenhos que era da época dele, né? Do Spectrum Man, não sei o que, não vestia essas camisas. Meu pai vestia roupas sociais, blusa polo, camiseta, e sabe, então você imagina, na época dele, se ele usasse uma camisa do Popeye, né, Sim. uma camisa do National Kid, sim, entendeu? Sim. Ali, porra, ele tava fudido, cara, ele perdia emprego e o cacete, entendeu? Então, acho que é geração diferente. Hoje, assim, eu digo, e desculpa se isso ofende algumas pessoas que podem estar escutando, mas hoje é muito mais fácil você ser nerd, sim, porque você não tem mais esses preconceitos. Hoje, nesse sentido, tá? Uma menina usar uma carteira ali da Mulher Maravilha tá bacana. Sabe? Uma mulher de 40 anos, de 45 anos, usar uma carteira da Mulher Maravilha tá bacana. Sim. A minha mãe, se usasse na época dela uma carteira da Mulher Maravilha, pô... Possivelmente ela teria olhares muito mais julgadores, né? Claro. Então hoje em dia é um pouco mais fácil. Hoje, da internet pra cá, né? Se tornou ainda mais fácil, porque você tem acesso a informações e você conhece mais pessoas do seu ciclo de gosto. Perfeito. Né? Porque, por exemplo, se você pensar, né? Muitas pessoas têm mais em comum, né, com uma pessoa dos gostos dela que mora em outro país, às vezes, do que às vezes o vizinho. E isso não tinha antes da internet. Não tinha antes da globalização. Com certeza. Sabe? Então, uma mulher que, por exemplo, que curte moda, eu vou falar de um outro nicho. Mulher que curte moda,
ela de repente tem mais em comum com uma outra mulher jovem que curte moda em Nova York do que a vizinha dela que curte, sabe, esporte. Perfeito. Então você encontra mais pessoas, mais fácil, você encontra pessoas do seu nicho, da sua esfera de gosto hoje em dia com a internet. Não é à toa que o streaming faz tanto sucesso, né? E os YouTubers, né, nunca saíram de tanto sucesso. Hoje tem YouTuber por tudo que é lado, né? Influenciadores, né, que se aproveitaram se aproveitaram no bom sentido, tá? Sim. Alguns no mau sentido, mas a maioria no bom sentido, Aham. né? Se aproveitando desse papo em comum. Então é o canal que fala de maquiagem, é o canal que fala de super-herói, é o canal que fala de filme, série, né? E ajudou, surfou nessa onda, né, de identificação. E Perfeito. com a pandemia, ainda mais, cresceu, né, as relações virtuais de internet. Aí que nosso RPG também deu uma subida, o que iria estar caindo, deu uma subida em matéria de RPG de transmissão online. Bombou de 2 anos pra cá, 2 anos e meio pra cá, bombou muito o número de canais de RPG no YouTube e no Twitch, Sim. né? Por causa disso, né? Uhum. Porque gerou um desejo, gerou uma lacuna e o pessoal preencheu. Esse lance da pandemia, ela de fato trouxe esse fenômeno. Até tava conversando, não lembro quem foi agora, semana passada, que, lógico, era um processo e ele já vinha acontecendo, né? Se a gente pegar e voltar um tempo maior para trás, se voltar uns 10, 15 anos atrás, a gente tava muito... o consumo de conteúdo, ele tava muito relacionado ao que tinha de disponibilidade naquele momento. Enfim, dentro do que Em você... blogs, né? Era blogs, né? Exato, exato. 15 anos atrás era É blog de blog, RPG, de tudo. exatamente. Mas de um tempo, de algum tempo pra cá, você tem esse crescimento exponencial de podcast falando de RPG. E eu tô usando RPG aqui, mas não é só de RPG, de qualquer coisa. Porque se você abrir hoje o YouTube e escrever lá, outro dia o YouTube me sugeriu um vídeo de empilhadeira de controle remoto. Shimu, eu passei 45 Mas minutos é o nessa. logaritmo, né? Pois é o logaritmo, né? Você um dia vê uma parada que tem, Sim. né? Mas, cara, é Peixe. bizarro. Caraca, Você já o YouTube, imaginou que isso ia acontecer? Porque, É. cara, empilhadeira de controle remoto, bicho. Que mundo é esse? E Pois tinha lá cara. 500 mil seguidores ali no canal do cara. O cara mostrando, ó, esse é um modelo, igual o XYZ modelos. Original. Caraca, que existe um Sempre tem gente. segmento disso. Pô, isso conecta as pessoas, né, cara, de gostos em comum, né? Sim, Você nunca sim. sabe a pessoa que tá ali do seu lado, ela gosta de trator. E aí Exato. você vai ver, tem gente pra caramba que gosta de Nossa. trator, entendeu? E tem canal falando sobre a melhor roda pro trator, o melhor jeito de usar e tal. E tem, cara. É a tecnologia atendendo uma demanda, né? Sim. Você, na qualidade de um cara que joga há muito tempo, eu vou te fazer essa pergunta, você vai entender. Ela é bem clichê e você vai entender de onde ela vem. Tá. Tem muitas pessoas que são, mais da velha guarda do RPG com todas as dificuldades aí, que, como você tava falando lá atrás, era muito mais difícil ser o nerd que jogava RPG, né? Hoje é legal, naquela época não era tanto. Que tinha que jogar no papel, que era difícil achar dado, enfim, tinha um monte de circunstâncias ali. E coisas até que nem se falou, Rollmaster, coisas que são ainda muito mais complicadas do que eram os D&Ds da vida, etc. O fato da gente ter hoje coisas muito simplificadas, uma sorte gigantesca de novos sistemas, muita gente produzindo conteúdo em comparação ao que vinha sendo, são coisas que te fazem ficar feliz, tipo, porra, que da hora que isso é assim. Ou você é o cara mais tipo, essa galera não sabe muito bem o que tá fazendo? Não. Pra mim, quanto mais divulgar o hobby, pra mim é melhor. Eu sempre falei, todo podcast que eu vou de RPG, eu sempre falo. Na minha visão, o RPG cresce de forma horizontal. Pega na mão do coleguinha e vai pra frente, e puxa. Porque se aquele cara que pensar em um crescimento vertical, ele até cresce.
mas vai ter uma hora que ele vai estar sozinho lá em cima e vai cair sozinho. Sim. Então, eu acho que o crescimento, ele é vertical. Então, quanto mais puderem agregar ao hobby, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, quando até deixa de ser hobby. Sabe, as pessoas que fazem mesas de aluguel, pessoas que escrevem seu próprio RPG e vendem lá nas plataformas virtuais ou buscam uma editora para vender o seu produto. Não vejo nada contra quando pessoas de outras mídias vêm com RPG. Vou dar um exemplo prático, o Cellbit, né? Que quando ele agora fez o RPG dele e tal, junto com o pessoal, acho que até da Jambô, não sei, e um RPG de investigação sobrenatural, e foi muito criticado, esse cara não entende nada de RPG, sim, não sei o que, o cara é de outra, para com isso, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Um dia eu fui ver o jogo de RPG dele, jogam como a gente joga, não é nada estupra-sumo, também não é, também não sabe, é horrível, ruim, não é horrível, joga como a gente joga, e tinha 190 mil pessoas assistindo. Sim. São 190 mil almas que são tocadas por rolar de dados e RPG. Sim. Porra, como é que eu vou ficar puto com isso, cara? Não tem como. Perfeito. Sabe, se o garoto consegue trazer esse número imenso de pessoas que eu não consigo, eu vou reclamar? Não, são pessoas que, porra digamos que, desses 190 mil dessa sessão, 10% gostem de RPG de cara. 10% são pessoas novas que estão tendo o primeiro contato e gostaram. São 19 mil pessoas, cara, que pode comprar o teu produto, pode consumir o teu produto, pode assistir o seu canal, pode ser uma pessoa que vai jogar com você. Como ficar, sabe, ficar puto com isso, na minha interpretação, é bairrismo, cara. Sim. Sabe, é você, ou então você não ter coragem de fazer o que as pessoas estão fazendo, sabe? E aí você fica puto por causa disso. Não tem que tem alguém fazendo, né? Criticar a gente o cara cobra com RPG, acabou o RPG, acabou o meu hobby. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Às vezes é muito fácil eu e você falarmos que nós somos de pessoas de cidade grande, que temos opção pra caramba. Se eu tiver uma opção pra caramba de jogar RPG, em contraparte é uma pessoa do interior de um estado, que não tem gente pra jogar, sim, que tem pouca gente pra jogar e não tem opção de jogar. E às vezes o cara, eu pagaria pra jogar, entendeu? Uma coisa diferente. De repente você aqui na cidade não faz isso porque você tem opção, sabe? Agora eu te apresento assim, se a língua inglesa não fosse um empecilho, você pagaria pra jogar com, sei lá, com Ed Greenwood mestrando? Sim, eu pagaria. Com Matt Macer? Eu pagaria, sim, porra. Pagaria então, com Steve Jackson e qualquer outro desses grandes nomes de todos os tempos. É uma experiência, cara. Então, porra, não estraga o rolê dos outros, sabe? Por causa de seus próprios preconceitos. Sim. Abra sua mente para esse tipo de coisa. Sabe? Perfeito. Entendeu? Concordo. Não, cara, concordo genuinamente. Desculpa te interromper. Não, pode interromper, estamos batendo papo. E eu trouxe justamente esse papo. E, aliás, você foi muito cirúrgico nos teus apontamentos, porque o exemplo que você deu é um exemplo que aqui na live, várias vezes a gente tá jogando RPG, ou tá batendo papo, ou tá falando qualquer groselha. E aí, às vezes, aparece uma galera nova que vem chegando e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, vem um pessoal que é novo pra cá, mas é macaco velho de RPG. Já joga, já tem a sua cabeça formada, suas opiniões formadas e tudo mais. E aí o cara traz esse incômodo, tipo, porra, o Cellbit é o caso, é o exemplo perfeito. Porque ele é o cara que bota, quem que bota 200 mil pessoas pra assistir um jogo de RPG? Aliás, quem que bota 200 mil pessoas pra assistir qualquer coisa, né? Que dirá um jogo de RPG. E o cara faz, joga, assisti também, tive a curiosidade de ir lá ver o que ele tava fazendo. De fato, concordo genuinamente contigo, não acho que é o melhor do mundo, mas nem de longe é o pior do mundo, na minha opinião, né? E cara de jogo caseiro. Exato! E cara... Pô, aquele jogo que você jogar com seus amigos na sala da casa, pô. Parece que a galera tá se divertindo, a galera comprou o barulho do jogo, tá todo mundo jogando ali, curtindo.
Cara, fantástico. Quantos desses você já jogou? Quantos desses eu já joguei? Por que eu vou ficar aqui metendo pau no cara que é um moleque, porque não sabe? E você tá ligado, se você abrir o Twitter da vida, você começar a entrar nas lives, tem um monte de gente falando mal desse cara, velho, e eu que posso não tem falar, sentido. e de boa, essa minha barba branca me dá propriedade pra falar exatamente o que eu vou falar. Eu sou um macaco velho de RPG, Justo. entendeu? E eu vou dizer, criticar um garoto desse porque ele tá fazendo o RPG dele, vai vender, e ele tá trazendo RPG, e o macaco velho de barba branca chegar e falar, não, porque eu já faço isso há 20 anos, não vejo qual é a necessidade. Cara, na boa, sabe? Grow up, sabe? Sim. Cresça e apareça. Você tá com inveja, cara, do garoto tá conseguindo fazer isso e ele tá conseguindo, sabe? E, cara, pega na mão dele ou deixa ele pegar na sua mão. O cara tá trazendo 190 mil pessoas pra assistir RPG, cara. E, cara, Shimu, uma coisa assim, eu partilho total da sua opinião e penso até mais no sentido de se esse cara tá trazendo esse número, por exemplo, ele faz live na Twitch, se ele tá trazendo esse tanto de gente pra Twitch, esse cara não tá online o dia inteiro. Como você falou, se 10%... Ô, Shimu, você me perdoa, chegou o gigante cabeça de cebola aqui, ó, falando papai tranquilo. pra lá e pra cá. Tive que atendê-lo. Faz parte. Não é? Gigante cabeça de cebola. Dá tchau ali pro Shimu, ó. Dá tchau. Aqui, ó. Tchau. Aí, garoto. Agora vai lá com a mamãe. Pode ir lá com a mamãe? Ah, como não? Tá trabalhando. Colo da mãe é outra coisa. Ah, mas aí melhora muito, né? Aí não dá, não tem como competir, né? Melhora muito, não tem como. Não tem como. Mas, cara, então... se essa pessoa traz esse número, ele não tá online o tempo inteiro. Ninguém tá online o tempo inteiro. Se você desperta o interesse em muitas pessoas, por que essas pessoas... Não, e ele tá fazendo alguma coisa de errado? Ele tá ofendendo alguém? Não, pelo amor de Deus. Ele tá fazendo um RPG, sei lá... preconceituoso, maldoso. Exatamente. Porra, você vai em comunidade de game, tem chats que são muito mais tóxicos. Sim. Muito mais não, que são tóxicos, porque o do garoto não é. Sim. O do menino Cellbit não é, cara. Eu fui lá e eu vi, não tô falando assim, me falaram pra mim que não é. Eu vi, e 2 vezes eu vi um jogo lá, não tinha nada demais, além de um jogo de RPG, onde os caras estavam rindo, eu ri de algumas coisas, algumas piadas lá, sabe? Aí teve pessoa que se emocionou lá, realmente. Cara, nada de diferente que acontece em mesas de RPG, então acho que as pessoas têm que abrir a cabeça. Perfeito. Sabe? Perfeito. Parar de pegar as coisas com propriedade, não é minha propriedade, tem, sabe, é pétreo desse jeito. Não, cara. Não. Por favor, sabe? Abra sua cabeça. Sim. Pra esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu sou totalmente a favor de profissionalização de RPG, tem muita gente contra. Eu não, eu sou a favor, eu sempre tento agregar pessoas a empresas em meio de RPG, sabe? Sempre apoio quem queira fazer a sua mesa de aluguel, né? Obviamente, não querendo explorar as pessoas e tal, que tem muita, porque assim, pessoa safada tem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tá? Perfeito. Qualquer lugar. Tá? Então não vou entrar nesse mérito. Então, eu sou totalmente a favor que o cara produza lá o seu livro e venda o seu livro, né? E a pessoa que tá lá é um mestre. Cara, ser mestre de RPG é trabalho, gera trabalho. Sim. O cara pesquisa, o cara tem que ter material, o cara tem que ter domínio de uma ferramenta online, sabe? Tem que fazer os preparos da aventura. Se o cara quiser cobrar por isso, não há problema nenhum. Você é contra esse tipo de coisa? Não paga. Sim. Essas revoltas... Sabe aquele programa que te ofende? Sabe aquele programa que te ofende? Ah, aquele programa ali tem coisa que eu não gosto. Tá bom, não assiste. Não assiste. Sim, pois é, cara. Me parece a saída mais objetiva e a mais óbvia. Tipo, eu não acho legal pagar pra mais uma desses clichês padrão, especialmente de Twitter, que mas o cara tá cobrando pra narrar, o cara tá cobrando... Mas, cara, tá bom. Você tem a opção de não pagar se você não quiser. E tudo bem, ninguém vai te obrigar, ninguém vai botar uma arma na sua cabeça e falar, pague! Então, beleza. Sabe? Cara, simplesmente eu não entendo porque que isso acontece aqui. Nós somos
um povo tão inteligente, sabe? Tão capaz. Nós temos pessoas construindo produtos para RPG de alta qualidade que não deixa de ver ninguém lá fora, sabe? Em matéria de editoras, de autores de RPG. Não devem nada, sabe? E Sim. jogos organizados já existem lá fora há muito tempo, na Europa e nos Estados Unidos existem mestres ganhando, né, para Uhum. mestrar em eventos. Eu mesmo, eu era mestre de D&D no D&D Weekend, Uhum. né? E na Gen Con foi o único mestre brasileiro do D&D, o D&D Weekend que teve. E porra, todo mundo pagando, todo mundo com seu badge, cobrando para as mesas de lá. E, pô, gerando, sabe, renda para esse pessoal, sabe, gerando propagação de material com maior qualidade, sabe? Eu não consigo pensar como uma pessoa pode criticar um mestre de aluguel, mas essa mesma pessoa vende livro de RPG. Sim. Eu já vi isso acontecer. Sim, eu também. Não, Sim. sabe? Eu não consigo conceber a pessoa que critica o mestre de aluguel, mas tem um programa de padrinho no seu canal de RPG. Então, esse é o ponto. A pessoa tá tentando buscar o incentivo para ela própria, mas ela não visa o crescimento da comunidade como um todo. Porque é o que você falou, se a comunidade for maior, tiver mais dinheiro circulando lá dentro, se pessoas puderem viver dessa produção de conteúdo, cara, fantástico. Sabe, eu não quero que você não faça isso porque eu estou fazendo. Se você fizer, eu fizer, o X fizer, o Y fizer, o Z fizer, melhor pra todo mundo, E sabe? quanto mais barulho a gente faz, mais a gente chama atenção, É cara. isso. É isso. Entendeu? É E isso. olha quanto o mercado, o RPG, né, visto de uma forma mais assim profissional, de mais produção paga, gerou. Hoje em dia você tem gente que vende dado, né, Sim. artesanal. Hoje em Sim. dia tem gente que vende prop, vende miniatura, Sim. comprou sua impressora 3D lá, tá imprimindo, né, Sim. as miniaturas e tá vendendo, tá fazendo saquinho de dado, tá fazendo ali a arenazinha de dados, né, de rolador de dados, Perfeito. torre. Pô, qual é o problema? As próprias editoras que em algum momento, fazendo um paralelo com lá atrás e o mercado atual, se perderam ali nesse lance, depois acharam o tal do financiamento coletivo e uma forma do negócio acontecer, porque muitas dessas editoras, tem editoras maiores, tem editoras que são grandes, mas tem Uhum, editoras super pequenas e tal. sim. O pessoal da Tria, por exemplo, que Aham, tá com a gente aqui no projeto, que a gente tem sim. uma parceria legal, é uma editora Um abraço aí pequena. pro Bruno Mares e pro Calvin. Perfeito. Então, assim, são caras, gente finíssima e que tem um trabalho super, sabe, sensacional. E é um negócio pequeno, mas que é possível por conta desse modelo de negócio, que é possível dar por conta da comunidade e tudo mais. Pois é, não vamos chover no molhado, eu só Sim. peço que as pessoas abram um pouco a sua mente, essas pessoas mais empedradas, Sim. abram sua mente, principalmente os que estão igual a mim, ó, né, e tem um pouquinho a mente assim, né, olha um pouco mais assim, aberto, menos assim, todo mundo ganha. Eu acho que lógico, concordo com você em não precisa dizer o que teoricamente todo mundo deveria saber, mas eu ainda acho que de vez em quando é bom que essas mensagens fiquem claras para que quem um dia, quem sabe escutar, saiba que é algo que deveria ser pensado. Eu, pelo menos, acredito nisso. Você falou de plataformas digitais. E aí? Aham. A sua transição foi boa para as plataformas digitais? Porque a minha foi uma merda. Então. Cara, foi uma curva de aprendizado, né, muita Sim. cabeçada. O Roll20 eu vi muito vídeo no YouTube, né? Porque hoje em Aham. dia, o jeito mais fácil de você aprender alguma coisa é você vendo vídeo, né? Sim. Do que você, às vezes, até ler, né? Às Verdade. vezes os vídeos é mais instantâneo. E como eu tinha tempo para aprender, né? Eu fiquei vendo vídeo. Então Perfeito. foi dureza, mas assim, depois que pegou o jeito. Hoje em dia você. É algo que você tem uma preferência? Ou você ainda prefere? Se eu te der a opção, fala, Timu, vamos jogar uma mesa aqui, nós dois agora.
Vamos fazer via Roll20, via Foundry, via Fantasy Grounds, alguma dessas online? Ou vamos jogar aqui no papel, caneta e dado? Presencial, né? É. Ah, cara, eu ainda prefiro presencial, né? Eu vou ser bem sincero. Aham. Eu acho que ainda o contato humano, né, ainda faz parte, Aham. né? A linguagem, né, corporal também Sim. fala muito na hora é uma coisa que eu tive dificuldade de me acostumar para eu me limitar a esse espaçozinho aqui. Eu sou um Sim. cara que estou gesticulando para cá, faço aqui por cima e às vezes a telinha não mostra, né? Então eu tive que me adaptar, fazer as coisas por aqui, né? E eu ainda prefiro o presencial, acho que tem aquela, né? Vou dar uma esticada, vou dar uma levantada, não tá no meu round, vou ali, pego uma paradinha para beber, Sim. volto, né? Tem um Se intervalinho. torna um evento ali, né? É um evento. Exatamente. Eu ainda prefiro o presencial, ouvir os dados rolando na mesa, Sim. aquela mesa grande, de escudo do mestre e tal. Eu curto mais o presencial, vou ser bem sincero. Não que eu não goste do online. Aham. Eu acho o online uma opção até muito, muito versátil, Sim. né? De você estar ali no computador, várias telas, você pega as coisas e tem acesso às coisas rápidas, Sim. né? Mais dinâmica, você tem um preparo muito mais fácil Sim. usando as ferramentas digitais, né? Vou citar aqui o exemplo: se você mestrar D&D com o Roll20, você tem lá o D&D Beyond, você Uhum. monta os encontros da sua mesa lá no Beyond, o pessoal tem a ficha no Beyond e baixa ali a extensão que liga o Beyond ao Roll20, né? O Sim. Beyond 20 e acabou. E o pessoal rola de lá, aparece no Roll20, o monstro tá lá, tem todos os botões funcionais. É muito mais automatizado, é muito mais É. rápido, você tem um acesso muito mais fácil. Eu Sim. concordo. Mas eu gosto daquele negócio de estar narrando, estar com o livro na mão, Aham. né? Botar um monte de página marcando. Aham. Eu curto mais o presencial. Vou ser bem sincero. É interessante, é interessante. Eu gosto, continuo gostando do presencial, né? Talvez a forma que a gente mais jogou, mais, né, por mais tempo. Mas eu vou te falar que eu tenho um apreço bastante grande, porque eu sempre fui o cara muito ruim de ficar fazendo conta de tipo, pega aí, quanto você tem de bônus base? Tanto. Quando deu dado? Tanto. Soma aí, quando deu tanto? Aí, a do bicho, tanto. Puta, pegou, não pegou. Não sei o que. Cálculo de peso. Faz não sei o que. Tira aí, quanto pesa? Pesa tanto. Então, com esse negócio de tudo automatizado, vou te falar que a preguiça fala às vezes mais alto. O cara já apertou um botão, já descontou o peso, o boneco já não tá mais sobrecarregado, já andou mais rápido, já calcula o movimento, já tem um... Eu consigo montar um tabuleiro e botar a miniatura do que eu quiser. Você tava falando de preparação. Pô, mesma coisa. Vou montar uma sessão lá, vai ter um combate. Puta, monto o mapa do jeito que eu quero, boto a iluminação do jeito que eu quero, coloco parede onde eu quero, que o cara não quer, o que eu não quero que ele vê, ele não vê. Sabe, tipo, isso, né? Quando você tava lá no gridzinho velho de guerra, tampa ali com a folha, bota um pedaço de mão, né? Então, lógico. Uma coisa que eu sinto muita falta, você falou desse espaço limitante que a gente tem por conta da câmera e tal. A câmera que pra mim é talvez um negócio mais, entre aspas, importante dessa jogatina online, porque o que você falou é muito real. Você tá descrevendo alguma coisa e às vezes você vê no olhar do cara que o cara ficou tenso, o cara ficou feliz, ou que, enfim. Então, tá olhando pra pessoa, eu acho que é um negócio importante. Mas esse espaço limitante é complicado mesmo, justamente pelo fato de que, se você quiser fazer, vou descrever aqui um golpe, vou fazer o golpe, pega um pedaço, né? Mas o resto corta. Então, você não tem muita noção espacial, assim, olhando pela câmera, né? Esquisito. Mas você é legal. Você tem que prestar atenção em várias coisas também, né? Sim, com toda certeza. Você tava me falando que aí você começou, né? Voltando. Aqui a minha especialidade é fugir do tema. A gente vai pra qualquer lugar, depois nós volta. Esse é o rolê. Tá tudo bem. Eu ia te perguntar justamente. Você tava escrevendo quando você efetivamente parou de trabalhar com o teu emprego regular ali em algum momento e começou a se dedicar à produção, né, de conteúdo, a trabalhar com RPG propriamente dito. Isso é uma coisa que você faz full time hoje ainda? Ainda é uma coisa que você... É isso que você faz hoje em dia pra viver?
É o que eu faço hoje para viver. É o que eu me dedico o tempo todo, Aham, é a produção de conteúdo de RPG, perfeito. né? E atualmente, imagino que você narre algumas coisas, escreva outras coisas. O que você tem de projetos em andamento nesse momento? Então, o maior projeto que eu tô no momento, eu tô com um RPG em financiamento coletivo, junto com outros 3 autores, o Perfeito. Muito Abaixo do Oceano, Ok. né? Já estamos aí, faltam 11 dias para acabar o financiamento. É um RPG que fala de. Tem um tema steampunk, mas é oceânico, né? Abaixo do oceano. Legal. E que se passa na era aí vitoriana, né? 1877. E de um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas são obrigadas a viver debaixo d'água, né? Submarinos, redomas, do tamanho de Caraca. cidades, porque Interessantíssimo, hein? houve um cataclismo em 1814, os 16 maiores vulcões, supervulcões da Terra que existem, Aham. entraram em erupção quase que ao mesmo tempo, Ok. né? E isso parece que foi previsto por um benfeitor chamado Senhor N, que durante os 10 anos antes desses vulcões eclodirem, né, ele espalhou para mentes brilhantes certos esquemas de máquinas, de tecnologia à frente de seu tempo, usando o próprio vapor vulcânico desses vulcões. Caraca, legal. Então, quando aconteceu, né, muitas pessoas já estavam preparadas, além dele ter ajudado também. Então, a humanidade só não foi extinta, sobreviveu 30% da humanidade. Só não Tá. foi extinta por causa deste motivo. Né? Quando eles chegaram lá embaixo, já tinham certas redomas já feitas, já Aham. tinham várias coisas em andamento, Já tinha alguma civilização ali, já e estava isso acontecendo. próprio para receber esse 30% da civilização, né? Aham. E é um tema que passa nessa época e é totalmente debaixo d'água, Aham. né? Com combates submarinos, né? Vida dentro das redomas, disputas políticas, né? Das facções. O mundo estava caminhando para a Primeira Guerra, né? Quando isso aconteceu. Então já havia as primeiras faíscas. Então os países se uniram em grandes facções, né? Temos o Shogunato Tokugawa, temos o Império Napoleônico, o Napoleão é vivo, Aham. né? Perfeito. Então, a Confederação Germânica. Então, tem várias grandes facções que junta vários países e comunidades. E há aquela tensão política entre elas e tal. E se passa, né, como pano de fundo ali o Oceano Europeu, que é chamado Oceano Europeu. E combate de submarinos, né, exploração de novos lugares. Tem o mito da Terra Oca, que não é mais mito, né? Ela existe, Caraca. apesar de ser ainda um território inexplorado. Criaturas que estavam, né, escondidas nas fossas dos oceanos, agora estão singrando os mares. Criaturas que se mutaram porque certos minérios, né, que estavam escondidos sob as camadas da Terra foram expostos por causa do deslocamento das placas tectônicas na erupção dos vulcões. Então isso causou uma mudança de composição da água. Então algumas criaturas mutaram rápido demais, se desenvolveram rápido demais. Então tudo isso, né, essa colcha aí de retalhos, né, de assuntos diferentes é tratado aí nesse RPG. E graças a Deus já estamos aí com 533% da meta batida. Estamos já Fantástico. atualmente no finalzinho da fase 2. E muita coisa já foi batida, escudo do mestre, dados. Teve gente que teve apoio no Day One que o dado brilha no escuro, sabe? Tem uma bússola Caraca. que vem com marcação, mapa riscável para você fazer as milhas náuticas, se você quiser ali posicionar submarino e tal, o escudo do mestre, o diário de bordo, o saquinho para os dados, muita coisa já foi ali já
conseguido, né? Aventuras extras, trilha sonora. Puta, que fantástico. Eu tô deixando aí no chat pra galera e depois, na hora que eu publicar esse podcast, eu vou deixar o link também, já que a Isso. gente ainda tem 11 dias aí pra quem quiser apoiar esse projeto Isso. incrível. Então, Então, tá aí, porque eu tô olhando aqui, enquanto você tava falando, eu tô dando uma olhada aqui e, cara, o material é muito bonito e tem coisa legal, né? pra caramba. E digo mais uma coisa, você tá contando aqui, puta, fervilhando de coisas na cabeça aqui, mas nesse meio tempo acabei de descobrir que vocês usam a engine do Mutante Ano Zero, é isso? Tem a Easy, né? Que a gente chama de Easy, é o Year Zero Engine, Aham. que é a mesma que é usada nos livros da Free League, Perfeito. né? Essa editora europeia que tá em ascensão, né? Se você for ver, Sim. grandes RPGs que saem por ela estão usando o Easy, né? Que é o Mutante Ano Zero, o Alien RPG, o Tales from the Loop, Tales from the Loop, né? perfeito. O One Ring, segunda edição, Perfeito. né? Coriolis, então tem muito RPG bacana usando isso daí. A gente viu na OGL desse sistema um sistema que caberia perfeitamente no Muito Abaixo do Oceano. Não, né? Fantástico. Eu tive a oportunidade de jogar a campanha base do Mutant Year Zero, A Caminho da Arca, se eu não me engano, era alguma coisa. Do Éden, era alguma coisa assim. Uhum. E uma das coisas que eu gostei da temática, né? Eu acho que a temática é legal, é bem propositiva, tem um monte de coisa legais ali no cenário, mas honestamente eu achei os princípios ali, a mecânica muito simples. Eu achei ela muito intuitiva, eu achei muito fácil de jogar, achei fácil de explicar. Eu lembro de ter jogado com uma galera mais iniciante, isso não era uma galera, todo mundo já jogava RPG, não. É um pessoal que queria ter um rolê ali de experiência com o cenário e tal. E foi super intuitivo e foi, tipo, uma experiência incrível, muito por parte do próprio lance da mecanização, né? Do motor. Então eu realmente gostei muito e acho que vocês mandaram muito bem em escolhê-la, né? Acho que pelo que você tá falando, puta, deve ter ficado muito redondo. Vocês playtestaram muito isso aí? Sim, já tem playtest até em stream, lá no Casa Velha já tem aí uma dual shot e uma campanha, porque já tem um playtest, você pode baixar aí também tem um playtest robusto de 122 páginas. Caramba! Tá? Que traz muito material para você poder jogar agora, né? Com os icônicos, né? Tem 6 arquétipos. Tá. Que no livro base vão vir 13. Só que, na verdade, serão 15, porque 2 já foram desbloqueados por meta. Okay. Então, é o primeiro livro a ter tanto arquétipo assim do Year Zero, né? Que usa o Year Zero, então serão 15 arquétipos diferentes. Vem 6 no Fast Play. Uhum. E tem uma aventura, né? Que foi eu que escrevi, chamada Sabotagem. Que tem lá no Casa Velha em 3 partes, né? Essa aventura. E ela consta no playtest para você poder usar aí com a sua galera e sentir o sistema e tal. Aquele lance das mutações aquilo tá presente ou não? De alguma forma modificada? Sim, por exemplo. Sim, além das criaturas, né, antagonistas, né, do sistema, existe um arquétipo chamado Aberração. Tá. No qual você foi muito exposto ao vapor vulcânico e você não consegue viver sem ele. Então você vive tipo dentro de uma armadura. Um escafandro. Que da hora. Tipo o Sr. Freeze, né? O Mr. Freeze do Batman. Perfeito. Você tem que ficar ali respirando aquele vapor vulcânico e você fica dentro de uma armadura, né? E que aí pode ter várias engenhocas aí presas a você, armas e afins. E isso também gera algumas habilidades. Você pode manipular o vapor vulcânico com a vaporcinese, né? Esse arquétipo, por exemplo. Caraca, né? Que da hora. Aí já parece mais com aquele personagem do Hellboy, né? Que sai o ectoplasma e consegue
mover como telecinese e tal. Então, mais ou menos uma coisa assim. Outro arquétipo interessante é o autômato. Existe um autômato, que você pode jogar com um autômato, né? Um robô, Aham. que, diferente dos outros autômatos, há algo em você que te difere deles, dos demais, né? Que gera uma Uhum. coisa quase que uma empatia, né? É um fantasma, né? Na máquina, assim por dizer. Então você é diferente dos outros autômatos. E existem outros arquétipos interessantes. Tem o piloto, tem o caçador, caçadora, né? Tem a acadêmica, tem o soldado, Aham. né? Aham, E sim. dentre outros que vão vir, né? No módulo básico, tem o mesmerista, que é um cara que mexe com ilusões, né? Perfeito. Que é uma época que tinha muitos magos, né? Ilusionistas, Aham. né? Magos, assim por dizer, porque não existe magia Magia. no Muito Abaixo do Oceano. É tudo baseado em ciência, Perfeito. tá? Faz sentido, inclusive. E aí temos também foi liberado, né? O artista marcial, né? Que essa época de 1800 muitos vieram trabalhar, né? Fugidos isso no nosso mundo, né? Uhum. Da China. E aí existe, né? O artista marcial, aquele cara, né, que anda com a trancinha mesmo, quase careca, né, com aquele kimonozinho e tal. E também temos, ainda está em votação, temos um arquétipo não humano, porque existem raças não humanas em Muito Abaixo do Oceano. Ok. O que está em votação é o exilado de Atlântida, Ó, legal. né, o sentinela de Mu Tá. e o fugitivo do Kraken. Porra, O muito Kra- bom. Porque o Kraken é o grande antagonista do jogo, né? Ele tá Aham. na capa do jogo. Aham. Muitos dizem, né, que o Kraken é a tal Lula gigante que brigou com o Nemo e que o Sr. N seria o Nemo, mas isso nunca é cravado no livro. Isso é intencional, porque isso quem vai dar o tom é o É o mestre da mestre. jornada. Justo. Se o Sr. N é uma pessoa, é Nemo, é várias pessoas, é uma mulher, não é ninguém. E o Kraken é a Lula ou é um bicho que caiu do céu, tipo o Cloverfield. Aí é com o mestre. Nós vamos Vocês sugerir estão algumas. largando pontas ali pra deixar o cara criar Exatamente. junto O ali. cara criar. Aí te dá umas sugestões. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E aí o mestre segue essas ou não. Ou cria a própria dele. Justo. É com ele. Existe alguma. Pelo que eu tô entendendo, a gente tem um livro, um módulo básico, né? Sim. Storybook, sim. E o que, que a gente tem qual é a ideia pra suplemento? Já tem alguma coisa? Você falou, mas que é um pouco confuso. Eu tô vendo aqui guia de aventuras. Sim. Isso aqui basicamente é um livro de campanha, um diário de É um apanhado campanha. de aventuras Ok. de autores que vão ter, depende das aventuras que forem batidas. Tá. Todas as aventuras, inclusive a sabotagem, a sob pressão do Alessandro, né? E outras aventuras escritas que metas foram batidas, vêm num volume único, né? Que é muito melhor, né? Para você ter um Porra! caderno de aventuras para você consultar ali do que, né? Eles soltos. Sim. Logicamente existe sim suplemento. Uma coisa que eu sempre falo também quando a gente fala de Muito Abaixo do Oceano é que Muito Abaixo do Oceano ele vem para contar uma história. Então, ele, diferente, por exemplo, do Forgotten Realms da quinta edição, que vai passar a edição inteira da quinta edição parada num momento específico. Naquele ano, tal, Uhum, X é que está ocorrendo a história. uhum. Né? Não que seja errado, não estou dizendo isso. Estou falando que no Muito Abaixo do Oceano vai ser diferente. Vai ser contada uma história, a história vai prosseguir. Tanto que quando ele começa a história em 1877, os marcos iniciais ali é que a Terra Oca existe. Antes era tida como lenda, mas agora começam a aparecer coisas, produtos advindo de lá. Dinossauros, por exemplo, né? Tá. Então você tem Tem- uma parada vívida de um ecossistema que tá em transição, tá em andamento. E sim. basicamente, eu entendo o que você quer dizer ali de Forgotten, de quinta edição, que é uma coisa meio que tipo, eles Estática ali, congelam né? aquilo e aí É. é tudo. É aquele. Compreende nesse espaço de tempo curto, sim. Exato. O Muito Abaixo do Oceano não, é um projeto que tá sendo planejado para ser desenvolvido por 10 anos. Então, vai contar a história por 10 anos, né? A partir desse ponto agora. E de se desenvolver.
né? É isso, a história vai se desenrolando e as pessoas vão acompanhando a história. Ah, eu vou precisar jogar onde a história estiver? Não, você tem todo espaço para trás. Sim. Logicamente, quem tiver com a gente agora vai pegar a história desde o começo. É tipo One Piece, tem 1000 episódios. Se for ver, você pode começar a ver agora? Pode. Você vai ter que ver 1000 episódios para trás para entender alguma coisa. Pelo menos uns 350 você tem que ver, né? Mas o cara que começou lá no episódio 1, hoje em dia tá tranquilo. Então, as pessoas começarem a ver o Muito Abaixo do Oceano agora, vai pegar a história aí muito sem os porquês do futuro, né? Ah, por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo aquilo? E sobre suplementos, a gente tem um guia de tecnologia no final da fase 2, Tá. que vai ser escrito pelo Rafael Pedrosa. Ok. Ele é um livro que vai trazer as engenhocas, né? Legal. Da pseudociência, de vapor vulcânico. Ele também vai trazer as regras para você avançadas para você construir os submarinos. Já vai ter no livro básico, mas vai ser uma coisa mais avançada, mais aprimorada, né? E todo que aplica a N-engenharia, né, que é chamada engenharia N, né, N-engenharia, Tá. e de grandes maquinários até pequenas coisas, né, e cosméticos. E no final da fase 3, que vai ser escrito por mim, vai ser o guia da ecologia, Tá. que não vai ser simplesmente um bestiário. Não é só um bestiário. Ele vai trazer também coisas sobre a fauna e flora e as aplicações disso, né? A planta tal serve para o quê? A planta tal, a raiz tal serve para o quê? Porque nós temos uma terra, né, nova, uma terra oca, uma terra seca, onde as plantas são diferentes, os animais são diferentes. Então, o que fazer com a pena de tal dinossauro? Sim, os dinossauros têm penas, né? O couro do tal dinossauro, o osso, o que pode se aproveitar e tal, principalmente das plantas, nas áreas medicinais, nas áreas de herbologia e por aí vai. Você sabe que esse é um filamento bastante interessante e que cria uma riqueza ali pra narrativa de uma forma geral muito... que eu particularmente sinto muita falta de alguns sistemas, até do próprio D&D, especialmente da quinta edição. Se pegar lá a terceira edição, até tinham alguns outros também. A terceira edição tinha 3 bilhões de suplementos, obviamente que tinha suplemento de qualquer coisa. Mas você pegar ali a versão basicola da quinta edição de D&D, às vezes você tem um Monster Manual lá, você tem um bestiário, mas eu acho ele bem pobre, eu acho muitas... Ele não explica como ele vive, como ele se comporta, é meio que você como entra ele combate. Você entra numa dungeon e aí tem um Goblin. Tá, é um videogame, sabe? Tipo, tem um boneco lá que você tem que matar. Não tem muita coerência as coisas. Você via muito disso no começo do AD&D, perfeito, né? Segunda edição, quando você tinha os fichários, né? Tinha aqueles fichários com as fichas dos monstros. E que ali dentro do monstro vinha como ele se portava em combate, a ecologia dele, a história do monstro por trás disso e tal. Era muito mais detalhado. Esse nível de detalhe, quando você coloca aí, por exemplo, uma parte ecossistêmica aí, vai, a biologia de um dinossauro, ou sei lá, como é a flora daquele... Do que se alimenta um dinossauro que come plantas? Porque ele não se alimenta de todas as plantas, se alimenta de determinado tipo de planta. Então, tipo, é o tipo da informação que, bem colocada numa história, ela pode mudar o curso total de uma mesa, de uma história, de uma narrativa. Alguém consegue esse material, atrai uma criatura, modifica um negócio que poderia simplesmente não acontecer se você não tivesse essa informação. Então, essa preocupação com esses detalhes mostra um enriquecimento muito interessante da plataforma de uma forma geral, sabe? Isso me agrada muito. É porque você tem que ver as coisas como pela ótica da pessoa que vive nesse momento lá do Muito Abaixo do Oceano. Por exemplo, a cachalote. Eu sempre dou o exemplo da cachalote. Você sabe que uma baleia é cachalote. Eu e você, a gente sabemos aqui no nosso mundo, aquela baleia, né? Com aquela cabeçuda e tal. Parará. A cachalote Muito Abaixo do Oceano, ela existe placas ósseas. Porque, como abriu as fossas mais profundas, ela precisa de uma proteção extra, né? E que o seu sonar reverbere por mais
por mais espaço. Seja mais E ela longo. precisa de um outro par de olhos que seja mais fotossensíveis para enxergar pelo menos o mínimo no escuro dessas fossas. Perfeito. Então uma cachalote, para nós, é do jeito que a gente conhece. Se aparecesse essa cachalote, mais ou menos com o dobro do tamanho, com placas ósseas em volta ali da área da cabeça e de 4 olhos, você falaria, não, isso não é cachalote, isso é uma aberração, Sim. é um monstro de algum lugar. Mas pro pessoal do muito abaixo do oceano, é uma cachalote. Se você perguntar como é que é a cachalote? Ah, é uma baleia que tem 4 olhos, tem uma placa óssea e tal, tarará, tarará. Perfeito. Porque é assim que eles conhecem. Entendeu? É assim a que eles visão conhecem do cachalote. cara que mora naquele lugar, que mora vive ali. mora naquele lugar. É a cachalote de lá. Uhum. Entendeu? Ela em 10 anos ela evoluiu para isso, porque houve uma evolução acelerada Justo. por causa dos vapores, Os dos vapores. componentes da água, da radiação de certos minérios, forçou aí mutações que demoraria centenas de anos, dezenas de anos, em poucas décadas Entendi. foi mutado. Entendi. Então, para a pessoa, se você joga em 67 e a parada aconteceu em 1814, em 63 anos tem muita gente aí adulta que nunca viu nem superfície, não sabe o que é superfície, Aham. já nasceu debaixo do oceano, Aham. e aquela ali é a baleia cachalote. Sim. Aquela é a verdade daquele cara, né? Aquele sujeito. É. Ah, tem uma cachalote assim. Ah, esse é um antepassado da cachalote primos, a cachalote não sei o que. É a anterior a ela, o antepassado dela. A cachalote normal é essa daí. A gente tem alguma. A gente tem. Eu tô pensando de forma temporal. A gente tem alguns NPCs, ou podemos colocar, sei lá, de repente criar algum um personagem, algum arquétipo que se enquadre na possibilidade do cara ter vivido esse cataclisma e tá lá hoje em dia? Então, pessoas que tenham, né, tipo 70 anos, né, ou arquétipos não humanos, Aham. tem arquétipo não humano que vive muito tempo, pode ter vivido antes do cataclismo, Aham. entendeu? E pode ter vivido isso daí. Porque Não é uma impossibilidade. Seria uma parada muito insana, mas seria muito Porque interessante. porque é muito diferente. A gente não pensa em certas necessidades que essas pessoas têm, ou porque não é comum, por exemplo, um status de riqueza nessa sociedade é você ter coisas de madeira seca. Porque não existe mais madeira seca. Aham. Madeira que o máximo quando você encontra é apodrecido no Aham. fundo do oceano e tal. Tarará. Madeira seca é extremamente raro. É mais raro que diamante. Caramba. Inclusive as moedas são feitas de poliedro de diamante. Que Aham. o diamante ficou mundano. Usaram para cunhar moeda porque várias jazidas foram descobertas quando as placas tectônicas se moveram ali e mostraram jazidas e mais jazidas de diamante. Afinal de contas, Virou mudando. é a questão né? de escassez. Aqui Exatamente. a gente não tem diamante, mas tem muita madeira. Lá, ao contrário, né? Outra coisa, você ter um animal de verdade, um cachorro, um gato, também demonstra que você tem muita posse. Porque você... as pessoas normalmente quando tem animais mecânicos, né? Um autômato gato que simula, né, o comportamento de um gato, faz um som de um gato. Tem aquela aparência, mas tem aquelas engrenagens, tem aquela aparência, né, toda de autômato. Mesma coisa transporte público, carruagens que tem ali cavalos mecânicos que puxam. Ou, às vezes, é só o semblante metálico do cavalo e produz o som de cascos artificialmente, né, e do cavalo para as pessoas se habituarem àquilo ali e estarem confortáveis com aquilo ali. Né? Cara, fantástico, viu, Shimu? Parabéns, eu não sabia. Sou um cara que deveria saber, mas não sabia. E parabéns, cara. Tem, por exemplo, turnos de trabalho. As redomas são feitas de aço e bronze para resistir. Não é aquela coisa de vidro. Gente, não tem vidro que segure pressão de dezenas de metros de profundidade ou quilômetros. Sim. Né? Tem que ser bronze e aço nessa época, uma tecnologia de forja, né? De forjaria muito, muito avançada. Então, existe iluminação que no período de dia ela é mais clara
E no outro período, ela é mais escura, menos iluminação, para ter a noção de Dia e dia noite. e noite. Por quê? Porque isso influi no metabolismo das pessoas. Elas Justo. sentirem sono quando tá de noite, e elas se sentirem ativas quando tá de dia. Aham. Isso influi no metabolismo dela, na hora de comer, Sim. na hora de ter suas necessidades, na hora de dormir, Aham. né? Aham. Porque senão as pessoas vão ficar loucas dentro de uma redoma que tem a mesma cor, a mesma iluminação sempre. Elas iam enlouquecer, iam ficar doentes. É E não verdade. é isso que querem, A né? ideia não é que seja uma prisão que Não torture é, as pessoas que estão ali, né? exatamente. É isso aí. Qual é a previsão de entrega disso? Quando que o material vai estar pronto? Dezembro de 22. Desse ano Dezembro mesmo. desse ano ainda. Ah, se a Sim. gente pensar, estamos praticamente aí chegando, É, caminhando para metade do ano já, né? isso. A gente vai ter aí uns 7 meses para produzir o livro e tal. Vão ter versões, imagino, talvez até elas já estejam esgotadas, físicas desse material? Dos livros e É tal, sim. isso, isso. Existem apoios físicos do livro e em PDF também, Perfeito. né? Mas tem apoios que tem tudo físico, os dados, o escudo do mestre, tudo físico. Eu preciso parar de ver isso aqui, porque eu já tô clicando no apoia esse projeto. Eu nem terminei de falar com você ainda. Não, mas, cara, sensacional. Realmente vocês estão de parabéns. Quem são as outras pessoas que estão envolvidas com você nesse projeto? Então, a editora é RPG Craftando, Tá, né? E os outros autores é o Rafael Pedros Bastos, Alessandro e Lenice Franzen, o tá. casal, né, que começou isso tudo, Aham. e eu, né? Somos 4 E eu. cabeças da Hidra, Aham, aham. as 4 cabeças dessa Hidra aí, que estão escrevendo esse projeto. Quando que vocês começaram a desenvolver esse negócio? Então, o Alessandro e a Lenice começaram isso no Goblin de Ouro do ano passado, se eu não me engano. Tá, O Metabastacena foi ganhador do Goblin de Ouro, perfeito. né? E quando eles pegaram para desenvolver, não, nós precisamos fazer, nós ganhamos precisamos levar isso para frente. E visto a magnitude da oportunidade que seria, Sim. né, o Muito Abaixo do Oceano, aí eles chamaram eu e o Rafael para a gente integrar a equipe para, né, poder dividir ali o trabalho e tal. Tanto que o Perfeito. Rafael é engenheiro mesmo e ele tá nessa parte toda de engenhocas e submarinos e eu gosto de monstros, então tô na parte de bestiário e terra oca. Eu ia te perguntar se esse lance, essa temática marítima, de alguma forma, tinha alguma relação, ou o teu emprego anterior, de alguma forma, te ajuda com isso? Ou não tem absolutamente nada a ver, já que você tá mais na parte Não, de bestiário? não tem tanto a ver não, porque a minha parte era fornecimento para navio e parte comercial, né, Entendi. disso, eu nem ia a navio, assim Entendi. por dizer. Entendi. Mas, e também o Muito Abaixo do Oceano trata mais da parte marinha, da parte naval, subaquática, né, Uhum, uhum. submarinos e tal, então é Além de só ser uma uma época coincidência. diferente também, né? É só uma coincidência assim, mas não tem muito a ver não. Não, fantástico, fantástico. Beleza, a gente entrou aqui no Muito Abaixo do Oceano e aí ficamos. Pois é, Mas é, você estava me contando sobre os teus projetos. Muito Abaixo do certo. Oceano é É o claramente um principal, deles. É o sim. principal. Perfeito. Eu tô também terminando, né? Já aí na metade de escrever as aventuras para outro projeto do RPG Craftando, o Legado, do Tá, PH Autarquia, que já foi financiado também. tá. Eu sou redator da revista New Order Magazine, né? Fantástico. Que sai todo mês. Aham. E sou ADM no Casa Velha RPG, né? Levando jogos lá e narrando. E nossos padrinhos, né? Aham. Estamos lá com campanhas sempre às quintas e domingos. Aham. Mas existem mais jogos pingados aí. E atualmente também estou narrando também no Twitch da New Order, Perfeito. uma aventura de Pathfinder 2, Uhum. né? Uma saga de Pathfinder 2 que começou tem 2 semanas, né? Ah, 2 segunda-feiras recente. atrás. Aham. É recente. Se o pessoal quiser assistir, Legal. Oh, ainda com tá tempo certeza. ainda. Com certeza. Esse. Essas duas campanhas que você falou que narra quintas e domingos, elas
Não, Sim. as campanhas no Casa Velha são quintas e domingos. Não sou eu que narro todas elas, né? Ah, Às vezes perfeito. sou eu, às vezes é o Bruno, Entendi. às Vocês vezes é, revezam. é o Diego, não, às vezes até uma pessoa convidada. Por Entendi. exemplo, tem uma moderadora, a Carol, né, Aham. que tem o canal Top Hat Club, ela narra lá também, a Mai também, que é do Top Hat, também narra lá, outras pessoas também que mexem convidados, mas a grande maioria das vezes sou eu ou o Diego ou o Bruno que estamos realmente narrando, e a gente narra as aventuras dos padrinhos, né? Porque os padrinhos e madrinhas, eles participam de mesas sorteadas, Uhum. né? E mesas garantidas. Tem mesas garantidas, é um apoio, e mesas para sorteio é outro apoio, Outro apoio. né? E aí a gente também faz esses jogos pros padrinhos e madrinhas do canal. E Uhum. além disso tudo também, eu faço as revisões também de material de RPG, né? Mais atualmente, as seasons do Pathfinder 2 da New Order, né? Que também tá em apoio constante, Uhum. né? Toda semana, todo mês saem 2 aventuras aí para os apoiadores das seasons, seguindo as seasons mesmo do Pathfinder 2. Muito interessante. Sabe que você falou de. A gente tava falando de possibilidades dentro desse cenário aí do RPG. E tem uma coisa que eu queria perguntar pra você. Que é o seguinte: existem. Falando de Dungeons and Dragons quinta edição, existem algumas campanhas oficiais aí lançadas pela Wizards, né? Algumas mais Aham. famosas do que outra, né? Curse of Uhum. Strahd, Tomb of Annihilation, a Dungeon of the Mad Mage, enfim. E você sabe que eu tava conversando, eu não me lembro com quem foi algum tempo atrás, algum DM. Ah, não, com a Joana do Porta de Castelo. Uhum. E ela tava. A gente tava batendo um papo e ela me falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu comecei a olhar pra isso e eu queria saber a tua opinião a respeito. Boa parte dessas campanhas. Aqui no canal a gente jogou. A que a gente mais jogou foi Dungeon of the Mad Mage. A gente jogou por acho que um ano mais ou menos. Depois acabou o grupo não conseguiu mais. As pessoas não podiam mais jogar, a gente meio que encerrou a história por aí. Aham. Mas ela lá no canal dela, ela narra já há bastante tempo, tem várias acontecendo simultaneamente. E ela descreve uma cena que eu presenciei algumas vezes, que é tem alguns pedaços dessas aventuras oficiais, que são livros grandes, que são livros caros normalmente e tal, não é um material barato. E essas aventuras, elas às vezes têm alguns buracos muito grandes, entre especialmente um pedaço ali da história para um novo pedaço ali, para algum recomeço, alguma ponte. Sempre acaba acontecendo esses buracos. E tem alguns sites, tipo o DMS Guild, por exemplo, que tem uma galera produzindo esse conteúdo para preencher buraco entre essas grandes campanhas. Sim. Isso é uma coisa que na minha cabeça é muito esquisito. Esquisito no sentido, no bom sentido, mas no sentido de causar um estranhamento a ponto de. Peraí, isso é uma falha da Wizards, tipo, é feito meio que de qualquer jeito. E aí, vamos. E a galera meio que notou uma oportunidade nesse mercado, começou a trabalhar e vender conteúdo para preencher esses buracos. Ou isso é puramente proposital para fomentar a comunidade? O que você pensa sobre isso? Bom, o que eu vou dizer é basicamente achismo meu, né? Sim, sim. Acho que só para saber mesmo, é só quem tá lá dentro fazendo isso daí. Uhum. Mas eu acho que existe os dois, tá? Eu acho que tanto Ok. existe a falha, porque são seres humanos que escrevem, então podem ter buraco, comer uma bola aí, e ali ter uma. Ou então até um gancho de aventura que possa ser gerado. E eu acho que outras coisas eles deixam a reverie mesmo para as pessoas darem o seu final ou darem o seu contínuo daí. E eu acho legal isso, porque o Dames Guild, né, ele eu conheço gente que escreve para lá, aqui do Brasil, em inglês, faz produto em inglês para lá, e isso abre portas para os caras poderem, né, tá produzindo material, Uhum. e a grande oportunidade para você ver, né, uma coisa específica que de repente a aventura não aborda Sim, direito, né? sim, sim.
das uma, seasons, né? tem uma série de coisas aí, tem até algumas. Às vezes você pega uns materiais que são muito bem escritos e que criam uns ganchos de aventuras até. Arrisco a dizer que muitas vezes até melhores do que a própria campanha principal ali, coisas secundárias, mas que entregam histórias muito boas. Tem muitas campanhas, não, aventuras modulares. Sim. Eu vivi muito isso quando eu tava narrando, né, no jogo organizado lá do D&D, né, que eu era mestre pela Goodman Games. Aham. Então, as Seasons tem histórias fantásticas. Por exemplo, na Season do Curse of Strahd tem a House of Dead, que é bem bacana. A The Beast também é bem legal, né? A Season 9, que é a Descent to Avernus, também tem umas modulagens bem bacanas, que pega ali o começo, né? O pessoal saindo ali indo em direção ao Baldur's Gate, né? E tal. E tem umas modulagens bem bacanas. Até das próprias da Season 10, da Rime of Frost Maiden também, as Seasons são bem bacanas e geram jogos muito legais, né? Porque tem jogos que você faz para uma única mesa, né? E tem as aventuras que são em grupos, né? São várias mesas jogando ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Né? Então, é bem bacana, as aventuras são muito bem coordenadas. E eu acho que o pessoal se inspira muito nessas modulagens para fazer seu próprio material, sabe? Eles acabam servindo, às vezes, como base, ou às vezes até como um endosso, do tipo, pô, ficou legal, segue aí com Legal, esse projeto, né? E, pô, a Wizards, ela não, pelo menos na quinta edição, ela não, pelo menos essa primeira fase, né, nessa primeira 2/3, né, porque a gente tá no final da quinta edição, né, ela não tem muito, ela não optou, como nas outras edições, fazer livros de cenários, né, de locais. Elas botavam uma aventura e explicava ali um pedaço. O pedaço ali, como foi, por exemplo, o Curse of Strahd, que explicou muito ali né, da Baróvia e tal, parará. O Descent to Avernus, que explicou um pouco ali do Baldur's Gate e tal, parará de Avernus, né, o primeiro layer do inferno, né, dos 9 infernos e tal. E enfim, eu acho que ela optou por esse lado. Eu gosto de livros de cenários, tá? De regionais. Eu acho mais legal. E tanto que agora tá vindo, né, Dragonlance e Spelljammer, né? Então acho que o pessoal sentiu tanta falta disso, que eu acho que nessa raspa do tacho do D&D quinta edição aí, eles resolveram dar o braço a torcer. Essa é uma coisa que uma das coisas que eu mais senti falta era um campaign setting, assim, tipo, situado. Vamos falar de Forgotten Realms quinta edição, vamos falar de Dragonlance, vamos falar, enfim, o que quer que seja. E eu entendi qual que era a ideia ali, qual que era o modelo do que eles estavam seguindo, né? Acho que é válido como né, para tentar entender quais são as melhores formas de localizar os materiais, mas eu confesso que eu senti falta, assim. Eu acho que o que eu mais joguei dos Dungeons and Dragons foi a terceira edição. Que eu mais tive contato, que eu mais tive material e tal. E aí, a terceira edição tinha muito material. Aliás, tinha até demais, né? Então tinha muito material que no final, você já percebeu, no final da terceira edição, já percebia que já tava assim, super saturado. Como se não fosse suficiente, aí vem a 3,5. Exato. Então, e aí vem tudo de novo, aí vem tudo de novo. Espreme, tira todo o suco que dá. E em dado momento, né, não tinha outra forma a não ser uma nova edição, enfim. Mas eu acho interessante. Vamos ver como é que vai ser o final. Agora, é o que você falou, o final, esse é o final da quinta edição, né? Então, é o final da quinta edição, com certeza. Deve ter aí mais 2 anos. Seguramente. No máximo. Seguramente. Pra até sair a sexta edição. Sim, exatamente.
Ô, Shimu, pra gente ir encaminhando Sim. esse papo, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Diga aí. O que você pretende? Quais são os teus... Quais são as tuas ideias pra esse... Agora até final do ano, pro ano que vem? Logicamente, muito abaixo do oceano, claro. Mas o que você tá imaginando aí, final... Supostamente também temos uma baixa da pandemia, aparentemente as coisas estão se tranquilizando, as pessoas estão de fato saindo de casa, a vida tá aparentemente voltando tudo ao Certo. normal, né? E o que você espera aí daqui pro final e pro ano que vem aí em termos de trabalho, de projeto, de produção? Como é que você vê isso? A matéria de produção eu espero que aumente, né? Porque eu acho que o RPG está num bom momento. E agora com essa pandemia mais controlada, Uhum. né? Acho que o pessoal vai voltar com força com os eventos. O pessoal quer se encontrar, o pessoal quer se ver, né? Tem o DOF aí que acho que desse ano vai bombar, vai ser Sim. pancada, todo mundo vai querer ir, Você vai? né? Eu vou. Boa. Eu vou. E o que eu espero é que aconteçam mais eventos, Aham. que a gente faça mais barulho, né? Justo. Para chamar a atenção de grandes, né? Sim. Investidores para Sim. essa área, que é o que a gente está precisando no momento. São de grandes investimentos para o RPG, Uhum. né? O RPG nos últimos anos, mesmo sem pandemia, era muito caronista em outros eventos. Ah, tem um evento de anime, aí também tem RPG. Ah, tem um Verdade. evento geek, também tem RPG, né? Não tinha um evento de RPG, Se eu não me sabe? engano, até o Diversão Offline ele não é um evento de RPG, né? Era mais voltado para board Board game no game, começo. sim. O primeiro que teve aqui no Rio de Janeiro era mais board game, mas claro, o RPG foi lá e pegou uma caroninha também. É isso. Chega ali, se infiltra e dá uma caroninha também. E o pessoal começou a botar o RPG. Hoje em dia é metade um, metade outro, né? Aham. Hoje em dia a gente pode dizer aí que metade board game, metade RPG, com certeza. Aham. O DOF é composto, né? Então eu espero que tenham mais representatividade Uhum. do RPG, né? Mais pessoas joguem, mais pessoas diversas joguem, mais pessoas adentrem o hobby, que as diferenças um pouco sejam deixadas de lado, que as pessoas sejam mais descentralizadas, mais cabeças abertas em relação ao RPG, sabe? Tenha em mente a horizontalidade, né? O horizontal da coisa, né? Ali, o crescimento horizontal da coisa. Uhum. E é isso, eu quero que o RPG deixe de ser esse nicho pequeno, porque a gente tem gente que joga, Sim. sabe? Mas a gente é muito nichado, mas tem gente que joga, tá? É como se a gente tivesse muita gente no elevador pequenininho, Aham. né? Perfeito. Então eu quero que aqui seja como ela fora. Meu desejo é assim. Aham. Sei que é muito difícil, Aham. mas o meu desejo é assim, tá? Sim. Então é o que eu espero aí para esse ano, né? E o começo do ano que vem. Muito trabalho, muito sucesso para todos, entendeu? E que o RPG cresça cada vez mais. Maravilha, cara, maravilha. Eu quero encaminhar esse nosso papo aqui pro fim. E mais uma vez te agradecer demais. Nada, eu que agradeço, cara. Foi sensacional, incrível poder conversar com alguém que tenha tanta experiência, que tenha uma cabeça, como você bem disse, cabeça aberta para as coisas, porque entende que de fato todos nós estamos no mesmo barco e se ele tiver furado, afundaremos juntos. Então é importante que todos nós rememos para a mesma direção, né? Porque afinal de contas, essa é a ideia da coisa. Todo mundo que apareceu por aí, que interagiu, que trocou uma ideia com nós, muito obrigado. Valeu demais. Tem alguma coisa que precisamos falar, Shimu, ou não? Nunca para de jogar RPG. É isso. Maravilha. Então tá bom.